Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam mulheres na política. No estúdio, sentadas lado a lado, duas mulheres. E à frente delas, Regina Assunção, apresentadora. Não são consenso entre executivo e parlamentares da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Enquanto o MEC e o Ministério da Justiça defendem ações contra o discurso de ódio nas redes, a oposição pede a presença de forças de segurança pública nos colégios. As soluções encontradas são pontuais, não são de uma política pública como um todo. As medidas são tomadas por diretores de escolas que enfrentam de perto o aumento dessa violência. E o mais grave é não se aprofundarem em estudos sobre como a violência atinge o desempenho dos alunos. Nós vamos avaliar o assunto nesta edição do Elas Pautam e conversar sobre quais medidas bem-sucedidas podem ser aplicadas país afora. As convidadas são a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que tem um projeto de lei sobre o assunto, e a chefe da Divisão de Disseminação de Estudos Educacionais do INEP, é a especialista Flávia Viana Basso. Bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite e participar aqui desse debate. Violência nas escolas. Começaria pela senhora, deputada Ione. Primeiro, uma avaliação. A que se deve esse aumento no Brasil desses ataques a escolas, nesses 2 últimos anos, principalmente? Hoje eu, primeiramente, gostaria de agradecer. É um prazer estar com você, com a Regina, com a Flávia aqui, que também vai abordar esse assunto. E o que ocorre? Hoje eu tenho um filho, tenho 2 filhos, um de 23 e um de 13 anos. Deputada delegada Ione, Avante, Minas Gerais. Delegada, mas como mãe eu posso dizer que o acesso às informações boas e ruins está muito fácil. E eu posso dizer pelo meu filho. Muitas vezes eu chego, ele está às vezes acessando conteúdos inapropriados, tamanha acessibilidade. Então, eu acho que esse acesso, o que não tinha antigamente, né, a gente não tinha todo esse acesso a essas informações que podem comprometer a criança ou adolescente. E um outro fato também que a gente não pode deixar de falar e de frisar é a questão também, eu como delegada e como delegada de mulheres especialmente, eu percebo que o ambiente em casa, o ambiente... Violência nas escolas. Com o pai, com a mãe, com os irmãos. É muito importante você ter um ambiente tranquilo para que isso não reverbere na escola. Então, muitas vezes, o ambiente escolar que possui a violência, principalmente a violência contra a mãe, né? Nós estamos falando aí de violência doméstica. Na minha trajetória, muitos anos à frente como delegada de mulheres, eu percebia que também os filhos, eles acabavam alterando o seu modo de falar, o modo de pensar e se tornavam mais agressivos, não só em casa, mas como na escola também. Isso também ajuda muito a gente ter um ambiente familiar, né, de respeito, enfim, um ambiente bom para que essa criança que está sendo criada, ela seja ali na escola também, ela traz de casa o que ela aprendeu no seio familiar. Então, eu acho que também isso influi muito com relação à questão desse ambiente que ele vive no seu domicílio, com seu pai e com sua mãe. Sim, a senhora que é pedagoga, que já trabalha nessa área de pesquisa da educação, qual a sua avaliação? Flávia Viana Basso, Divisão de Disseminação de Estudos Educacionais, INEP. Os dados que a gente investigou no INEP realmente indicam o avanço o aumento, né, dos ataques contra as escolas, né? A gente tem dados que o primeiro ataque no Brasil aconteceu em 2002, mas mais da metade dos ataques que aconteceram a partir de 2022, 2020, 2022. Então, a gente tem um quadro que realmente agrava a situação da violência escolar. Isso, como a deputada falou, acontece por esse acesso e a disseminação de discursos de ódio na internet. Então, uma crescente da intolerância, né? Os adolescentes ficaram muito tempo, adolescentes e crianças, eles ficaram... Violência nas escolas. Isolados no período da pandemia, tiveram mais acesso a esse conteúdo e a disseminação de discursos de ódio agravou na internet. Isso afeta o ambiente escolar, mas é importante dizer que esse ataque, ele
cresce nesses últimos anos, mas a violência na escola é um assunto antigo, ela acontece há muito tempo de maneira velada, então o bullying, os xingamentos, as brincadeiras, as piadas, as atitudes discriminatórias, elas têm uma gravidade, elas podem passar despercebidas, mas elas podem escalonar para esses episódios, infelizmente, do ataque das escolas que a gente viu, né? Então, esses estudantes, esses ataques, a professora Thelma Vinha, que é uma pesquisadora de referência na área, ela fez uma investigação que alguns eram ex-alunos que tinham evadido, que tinham abandonado, ou seja, eles já tinham uma relação ruim contra a escola e, infelizmente, chega em quadros mais graves, como a gente viu nos últimos anos. E para ilustrar esse nosso bate-papo aqui, nós temos alguns dados que é do Instituto Sou da Paz e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No telão, os dados. Mostrar aqui, levantando que desde 2002 nós temos ataques violentos a escolas e que nesses últimos, são 21 anos, né, e que foram 24 ataques violentos, né, 24 ocorrências. Olha quantas pessoas, 45 pessoas que faleceram em virtude desses ataques e que as políticas começaram realmente, depois a gente vai ter mais dados aqui, mostrando que foram nesses 2 últimos anos que aumentaram esses dados. E entre quais foram o que ocorreu, né, principalmente para chegar a esses ataques, a gente, como a senhora já citou, teve o bullying, né, o racismo também, né, eles foram motivados também por discurso de ódio, de intolerância. Então, com isso, a gente vê quais foram as formas, né, além disso, a intolerância étnica e religiosa, né, que a gente, misoginia, são motivações que a gente também nem via isso, né, nas escolas. E nós temos também registro sobre quais foram as armas utilizadas. A gente tem revólveres, pistolas que causaram mortes, muito mais mortes, né, do que as armas brancas, 34 dessas 45. No telão, em um gráfico de setores, os números em porcentagem da relação dos agressores com a instituição atacada. Aqui, que os agressores, como a senhora citou, têm ex-alunos, 59%, mesmo assim a gente tem dados, 59% eram de alunos. Né? É um dado que também é alarmante, não só ex-alunos que podem ter tido uma relação negativa com a escola, mas também os próprios alunos que acabam entrando com armas nas escolas, né? E no quesito também, nós temos outros dados para apresentar. No telão, os dados. Que outro tipo de violência também, que é o assédio, né? E um grave problema que a gente detectou também é a interrupção do calendário, que vai para aquela questão de prejudicar o desempenho dos alunos na escola. Eu gostaria que as senhoras comentassem um pouquinho esses dados, de que forma que realmente a gente tem esses projetos, a senhora que tem um projeto apresentado, de que forma que esses projetos e o Congresso pode trazer uma legislação que venha a reduzir esses índices alarmantes. O governo apresentou um projeto de lei que torna estes crimes nessa condição, no âmbito escolar... Deputada delegada Ione, Avante, Minas Gerais. Paralelamente, também a gente tem um projeto de lei 1715, em que torna as crimes nessas circunstâncias em ambiente escolar, tanto a lesão corporal quanto o homicídio, a pena seria dobrada. Mas é importante dizer que nós, embora, né, é importante majorar essas penas, dobrar essas penas, o mais importante, Regina, é nós pararmos e o que está precisando no ambiente escolar. É importante majorar as penas, é importante punir severamente, é importante, eu posso falar isso como policial, mas a verdade é que nós hoje, no ambiente escolar, as drogas estão chegando com uma certa facilidade, né? Como eu disse também, a violência lá fora acaba reverberando na violência dentro da escola. Hoje, o professor, e eu sou a irmã de 2 professoras que
dão aula em escolas públicas. Elas estão desanimadas de dar aula. Uma das minhas irmãs, inclusive, ela já foi agredida em sala de aula. Então, a gente tinha um respeito, né? Eu me lembro quando eu estava no antigo primário, né? Eu tinha um respeito muito grande pelos meus professores. Violência nas escolas. Vida, assim, a autoridade maior dentro da escola era o professor. Hoje o professor ele está sendo muito desqualificado, no sentido, não que ele é desqualificado, mas o pagamento, o salário, o professor hoje, ele ganha muito, né? Pouco, ele está desmotivado, ele não é respaldado muitas vezes pela própria diretoria, quando ele é ameaçado, quando ele talvez seja até agredido, então ele fica coagido. Então nós precisamos reformular. Outra situação também, a questão também de atividades sociais. Eu estive na semana passada numa cidade em Minas Gerais, que é o meu estado, em que um prefeito, onde a segurança pública estava péssima, as crianças estavam indo para o tráfico, crianças envolvendo com agressões, enfim, questões de terrorismo, e ele fez um trabalho que é um programa social em que a criança, o adolescente que fica de manhã, ele pode ir de 5 da tarde, 17 da tarde, fica até às 20 horas e ali tem esporte, tem reforço escolar, tem alimentação, enfim, ao invés daquela criança, daquele adolescente ir para a rua, não tem o que fazer, ele vai para lá e olha, e melhorou muito, Ensino muito. Integral, né? Nossa, é impressionante como não tem mais violência nas escolas. Então, isso é muito importante. O Estado, ele tem que não só aumentar a pena, não só colocar como hediondo, mas também dar alternativa para que esses adolescentes eles tenham o que fazer. Então, eu acho importante o Estado, nesse momento, inserir também, eu sou muito a favor da escola integral, manhã e tarde. Então, eu acho que o Estado ele tem que se reafirmar mais, não só no âmbito de ensino, né, currículo escolar, mas também de atividades sociais. Flávia Viana Basso, Divisão de Disseminação de Estudos Educacionais, INEP. Os estudos, tanto nacionais quanto internacionais, eles vão indicar que as ações preventivas são muito mais efetivas do que as ações a posteriori. Então, é lógico que essas iniciativas, elas são importantes, mas essa ação integrada da comunidade escolar, do governo federal, governo local, pais, educadores, elas são fundamentais, né, para ter atitudes preventivas para que esses episódios não cheguem a situações extremas. Eu queria, então, que a senhora falasse sobre a questão da formação dos professores, porque o que parece, o que a gente vê é que os professores, eles não têm uma formação para lidar com esse tipo de violência, para tentar prevenir e evitar que se chegue a isso. Não só, porque já que a gente viu dados que os alunos também estão envolvidos nesses ataques, o que precisa para que os professores tenham uma formação para evitar esses ataques? A formação dos professores é fundamental, né? Porque entender o fenômeno da violência escolar é tentar compreender do que se trata essa violência, né? Nós temos diferentes tipos de violência. Vai ter uma violência física, uma violência verbal, violências mais extremas de violência sexual, mas tem uma pesquisadora que ela define as microviolências, né? A professora Miriam Abramovay. Então, esses episódios que acontecem na escola, de xingamentos, racismo, de homofobia, isso tudo precisa, o professor ele precisa de uma capacitação para que ele entenda e consiga promover uma educação inclusiva e acolhedora. Violência nas escolas. Isso não parte só do professor, isso parte de todos os alunos, isso parte da diretoria da escola, né, que tem que promover também ali naquele espaço escolar um ambiente acolhedor, e é nesse respeito às diferenças. Então, os professores têm um relatório da Unesco que vai trazer projetos pedagógicos que estabeleçam regras acordadas entre os alunos e os professores, porque aí você tem
mais diálogo entre os dois, você também ter regras claras, explicar para os alunos esses tipos de violência e quais devem ser evitadas, quais comportamentos são permitidos e não são permitidos no ambiente escolar. Então, essa negociação e capacitação dos professores é fundamental, porque só assim são eles que estão ali diariamente, como você falou da sua irmã que está ali, enfrenta, sim, uma realidade muito complicada, né? A gente sabe, eu já fui professora, eu sei que é bem complicado, então, às vezes, você tem 32, 40 alunos numa sala de aula com diferentes situações familiares, então, a comunidade escolar, o professor e os alunos estarem integrados e estabelecerem claramente quais são as regras e quais são os comportamentos que são permitidos naquele ambiente escolar, pautados principalmente pelos respeitos, né, no ambiente escolar, evitar qualquer forma de discriminação, é fundamental para que não chegue em episódios mais graves de violência. A gente tem, inclusive, um depoimento de uma professora, aliás, ela é uma diretora de uma escola aqui no Distrito Federal, e que ela vai falar para a gente sobre a experiência, de como eles estão fazendo para tentar combater, mas é uma experiência de uma diretora só, né? Vamos assistir. Gisele Mendes Souza, diretora da Escola Classe Vila Nova São Sebastião, Distrito Federal. Vila Nova em São Sebastião. Atendemos cerca de 1.207 estudantes entre 6 e 13 anos. Observamos que a violência na escola ela acontece quase que diariamente, tanto violência física quanto a verbal e simbólica. Trabalhamos algumas ações onde eu acredito que são ações pontuais e ações que favorecem para a erradicação da violência na escola. Essas ações são trabalhar projetos com habilidades socioemocionais para trabalhar as emoções das crianças, rodas de conversa para oportunizar a expressão, formação docente, o professor sendo formado para que ele possa intervir nas questões de violência dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Também promover atividades culturais e esportivas, aliar-se também em parceria com os pais, formar também os pais para que saibam intervir e mediar questões de violência no âmbito escolar. Eu queria ouvir também das senhoras justamente a necessidade dessa política nacional, porque as diretoras e diretores de escola, eles vêm tornando algumas medidas conforme a realidade de cada cidade, mas não seria necessário um protocolo. A gente foi já aprovado uma lei de combate à violência nas escolas, mas ainda não está efetivamente, né, funcionando. Como trazer isso para a realidade nacional? Deputada delegada Ione Avante, Minas Gerais. Nós já, inclusive, falamos sobre isso, de ter uma comissão, montar uma comissão, justamente para, nesse momento, principalmente, ter um protocolo. A verdade é que nós temos uma ausência da segurança pública em razão do baixo efetivo, né? Então, muitas vezes, e até mesmo essas escolas, o certo era realmente ter por ali um profissional da segurança pública ou até segurança privada, mas é obviamente que as escolas, principalmente as públicas, não têm condição de pagar um segurança privado, um particular. E a segurança pública, muitas vezes, o que ocorre? Eu acho que em todos os estados, praticamente, a ausência é muito grande em razão do baixo efetivo. Então, nós precisamos ter um protocolo, sim, assim como eu sou autora do protocolo Não é Não, em que, quando acontece um assédio, um estupro, alguma coisa nesse sentido, tem o protocolo e ali, digamos, no caso similar à escola, a escola vai saber o que fazer. Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo? Violência nas escolas. Então, isso ajuda muito, porque isso acontece, todos ficam sem saber o que fazer, chama a polícia, nós vamos ficar com a criança, nós vamos ficar com os dois aqui, vamos chamar o conselho tutelar. Mas um protocolo seria muito importante, nós já conversamos sobre isso, inclusive a gente vai começar a estudar este protocolo, como foi estudado. Eu participei da comissão na época do protocolo Não é Não, e esse protocolo, o Não é Não, está sendo muito bom. Os próprios estabelecimentos, eles gostaram, porque está tendo passo a passo. E é um momento complexo, que envolve crianças, envolve adolescentes, até que ponto, até onde o professor pode ir
né, além de chamar a polícia. Sim. Então é importantíssimo. Isso já está na pauta, essa questão do protocolo. E o governo, o INEP, já tem estudos sobre essa possibilidade? Flávia Viana Basso, Divisão de Disseminação de Estudos Educacionais INEP. Internacionais, e tem acompanhado muito a discussão do novo Plano Nacional de Educação, que isso foi uma pauta, né, no grupo de trabalho, né, a questão da violência nas escolas. O atual plano tem uma diretriz, né, no corpo inicial da lei, e a gente espera que o próximo plano também aborde isso, né. A gente tem sim legislações, então tem o Dia de Combate ao Bullying, a intimidação sistemática, mais recentemente a criação desse Sistema Nacional de Combate à Violência Escolar, né, que é uma ação integrada entre diferentes ministérios, Ministério da Educação, Ministério dos Direitos Humanos. Então, acredito que sim, quando tiveram os ataques, o último ataque, o Ministério da Educação lançou uma cartilha, né, das etapas que tem que seguir, né, dando orientações para as escolas, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa de algo mais robusto que atinja, assim, os diretores, os professores, conscientizando e sim dando orientações do que fazer, como prevenir, né, esses ataques, como enfrentar a questão da violência na escola, e o Ministério da Educação tem um papel, sim, da formação desses professores. Agora, deputado, delegada Ione, a senhora citou no início que o acesso às redes sociais, à internet no geral, possibilitou esse aumento, né, dos ataques, talvez, por conta dos estudantes, e até a Flávia chegou a lembrar que tem estudos de que foram premeditados alguns deles, né? Seria o caso de se propor em conjunto algum tipo de regulamentação para essas redes sociais? É necessário estudar, sim. Nesse ponto é muito importante, né? Nós temos aí, eles falam que a internet ruim, né? Tem outros que falam... Deputada delegada Ione, Avante, então, Minas Gerais. E o acesso é muito fácil. Nós temos conteúdos maravilhosos, mas temos conteúdos depredadores de crianças, de adolescentes. E a verdade é que nós, mães, pais, nem sempre a gente está 24 horas com aquela criança, com aquele adolescente. Muitas vezes a gente tem que trabalhar e a criança fica sozinha, o adolescente fica sozinho. Então, eu me lembro uma vez, Regina, que eu fui até a escola do meu filho e estava tendo uma festinha, e eu me lembro que tinham 4 coleguinhas dele e ele, tinham 5. Todos estavam sentados com o celular. Então, na verdade, eles não estão mais jogando bola, brincando de pique, e eles estavam se comunicando um perto do outro pelo celular. Eu fiquei impressionada. E uma outra questão, Regina, que eu gostaria de frisar, era a questão também de, na própria escola, e aí a gente pode ver essa questão do protocolo, inserir um acompanhamento psicológico para essas crianças e adolescentes na escola. Violência nas escolas. Às vezes a família não tem condições ou não tem essa ideia. Então, de repente, se a gente tiver à disposição um atendimento psicológico para que veja as emoções dessa criança, o que está acontecendo, a partir dali pode encaminhar para um médico, enfim, ver o que está acontecendo com essa criança. Então, era muito importante a gente poderia até legislar nesse sentido, ter necessariamente em todas as escolas, especialmente as escolas públicas, um acompanhamento psicológico para aquelas crianças que têm um comportamento diferente do normal. Sim. Então, assim, eu acho que a gente pode também trabalhar nesse sentido. Esse debate das redes sociais é indispensável, né? A gente tem um crescimento do chamado cyberbullying, né? Sim. Não só no Brasil, como em todas as partes do mundo. E a gente fez o nosso estudo aponta dados do PISA, né? Que é uma avaliação aplicada para estudantes de 15 anos. Flávia Viana Basso, Divisão de Disseminação de Estudos Educacionais INEP. Sofrerem com frequência episódios de cyberbullying, ou seja, espalharam mentiras sobre mim, espalharam boatos sobre mim. E o questionário faz uma diferenciação se isso aconteceu de maneira presencial ou online. Então, as meninas sim relatam em maior frequência, né, esses episódios de cyberbullying. Então, tem que sim ser trabalhado, porque isso acontece às vezes anonimamente e tem impactos psicológicos profundos nas crianças e nos adolescentes hoje em dia. Com certeza, nosso tempo já acabou, mas eu gostaria de considerações finais da senhora e também depois da senhora. Deputada delegada Ione, Avante, Minas Gerais. Gostaria de colocar para todos que estão nos ouvindo,
fazer uma reflexão sobre esse tema. Quem tá, principalmente as mães, os pais que estão nos ouvindo, acompanhar seus filhos, né? Acompanhar se houve alguma, o seu comportamento, se houve alguma, se ele ficou diferente. Então, é muito importante, nós, mães, pais, temos que trabalhar, mas é muito importante esse acompanhamento do filho, com quem que ele tem conversado, olhar mais as redes sociais dele, olhar o que ele realmente está adentrando a internet. É muito importante. E o mais importante, fazer com que essa criança, ela sinta que ela tem pai e mãe, né? O carinho dentro de casa. Muitas vezes dá um bom celular, dá uma boa roupa, mas não dá atenção. E a ausência dos pais aliás, a presença dos pais é muito importante. E a ausência pode criar esse violência vácuo nas escolas. Quando ele vai para a internet, vai para o amiguinho, né, que muitas vezes também acaba induzindo a esse conteúdo ruim. Então vai aqui o nosso desejo de que os pais, eles têm responsabilidade, ainda que ele vá para uma escola boa, ainda que ele tenha amigos, mas os pais são os principais responsáveis para que possa dar atenção e veja o que está acontecendo com o seu filho nesse momento, né, em que ele está diferente. Então vai o conselho. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de ter essa possibilidade de divulgar e de conversar sobre esse tema tão importante. Flávia Viana Basso, Divisão de Disseminação de Estudos Educacionais, INEP. É que a escola possa ser um espaço acolhedor e de tolerância, né? Então, enquanto escola, enquanto sociedade, se a gente estiver sempre conversando sobre um respeito, evitar qualquer tipo de discriminação, racismo, homofobia, qualquer tipo de violência verbal ou física, se a escola for esse ambiente em que professores, alunos, diretores possam conversar e ser um espaço de tolerância, a gente vai evitar que episódios assim aconteçam. Então, é uma mudança dentro da escola, mas também na comunidade e na sociedade como um todo. Obrigada. Muito obrigada pela presença, por atender o nosso convite. Obrigada. Eu conversei sobre o aumento dos ataques violentos nas escolas com a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais. Ela tem um projeto de lei sobre o assunto. E também com a chefe da Divisão de Disseminação de Estudos Educacionais do INEP, Flávia Viana Basso. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, câmara.leg.br, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Créditos na tela. Logo Câmara dos Deputados, Brasília, junho de 2024. câmara.leg.br